Oi, sétimo ano, vamos estudar geografia, tá? Hoje aqui, turminha do sétimo ano, eu vou passar para vocês o capítulo 6 de geografia. Vou dar uma explicada nesse capítulo 6. Então, quando vocês estiverem com o livro de vocês na mão, dá uma lida no capítulo. Mas a gente vai ter mais uma videoaula sobre o capítulo 6, ok? Olha só, o capítulo 6 de vocês está trazendo sobre a região Nordeste, que é aquela região que muita gente gosta de ir para viajar, para curtir as praias do Nordeste, que as águas das praias do Nordeste, elas são um pouco mais quentinhas, né? Que as águas das praias do Sudeste, do Rio Grande do Sul, naquelas regiões, as águas são um pouco mais frias mesmo. As águas do mar lá na região Nordeste, elas são um pouco mais quentinhas, né? Então vamos lá. A gente está falando da região Nordeste, tá bom? A região Nordeste é a região do Brasil que tem o maior número de estados, tá? É o maior número de estados. Tipo assim, se a gente for pensar na nossa região Centro-Oeste, quantos estados nós temos aqui? 3. Então começa a pensar por aí, tá? Quantos estados tem a região Sul? Também tem 3, certo? Então assim, a região Nordeste é a região do Brasil que tem o maior número de estados. Quais são os estados da região Nordeste? Nós temos Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá? Todos esses estados compõem a região Nordeste. Beleza? Olha só, qual que é a população? Qual é a formação da população dessa nossa região Nordeste aqui do nosso país? A região Nordeste, olha que interessante, ela é formada por descendentes de europeus, portugueses, franceses e holandeses, tá? Os portugueses foram os primeiros a chegar ali no Nordeste, né, e colonizar a região. Depois, mais tarde, chegou, né, os franceses e alguns holandeses, tá? Então, a região Nordeste ela é composta de descendentes europeus, certo? Portugueses, ok? Franceses e holandeses. E de africanos e de indígenas, é claro. Tá? Então essa é a formação ali do povo da região Nordeste. Beleza? Olha só. Como que tudo começou? Como que essa região surgiu? Como que tudo começou aqui no nosso país? Né? Lembrando que o Brasil, antes de ser descoberto pelos portugueses, tínhamos nações indígenas em todo o Brasil. Então, quem eram os habitantes do Brasil? As nações indígenas, todos eles tinham as suas tribos, tinham as suas organizações, né? Então, era habitado, tinha dono as nossas terras. Mas os portugueses, na época das grandes navegações, eles resolveram, né, buscar um caminho para as Índias, contornando a África, e uma tempestade jogou a esquadra de caravelas de Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil. E eles aportaram, pensando no mar, numa época que não tinha tanta tecnologia, aquela tormenta jogando os navios para um lado e para o outro, e aí acabou parando aqui. Eu acredito que eles ficaram meio atormentados assim na cabeça, achando que tinha chegado nas Índias, né? Mas não demorou muito, eles perceberam que realmente eles não chegaram nas Índias, né, lá na Ásia, e chegaram em um novo continente que eles nem sabiam que existia. E onde é que eles aportaram? Interessante que quando Pedro Álvares Cabral e as caravelas vieram aportar aqui, eles aportaram justamente na região que é hoje conhecida o estado da Bahia, especificamente em Porto Seguro. Foi ali que eles atracaram, que eles desceram, ok? Foi lá em Porto Seguro, tá? Isso foi em 1500, tá? E eles registraram a descoberta da terra, tal, mandaram essa informação para o rei de Portugal, até aí tudo bem. Mas esse período de 1500 até 1530, ficou um pouco largado aqui, ficou um pouco abandonado. Eles vieram, registraram tal, né? Mas ficou assim, um pouco abandonado. Porque até então os portugueses não estavam investigando os que ficaram aqui, se tinha alguma coisa interessante lá nessa região, aqui no nosso país, né? Porque eles estavam atrás de coisas que lucrassem. E o que eles descobriram? A madeira do pau-brasil, né? Então eles descobriram a madeira do pau-brasil. Então de 1500 a 1530
né? Só não houve o abandono das terras, só não ficou totalmente abandonada, porque os portugueses, por um acaso, descobriram, tá? Que essa madeira do pau-brasil, ela tinha uma cor vermelha que eles começaram a usar como corante para atingir os tecidos que eles produziam lá na metrópole de Portugal. E que era uma cor assim, muito interessante e que tinha um mercado de consumidor muito bom lá na Europa, tá? Então o que aconteceu? Eles descobriram o pau-brasil, né? Que tinha essa tinta, esse corante aí vermelhado. E aí foi a riqueza do momento. Eles começaram a explorar o pau-brasil. Exploravam, cortavam madeira, transportavam essa madeira para as caravelas, para os navios daquela época, né, que a gente chama de caravelas, e aí era transportado, ok? Lá para Portugal, tá? Ia lá para a metrópole, tá bom? E uma outra coisa interessante também é que tudo que saía aqui da colônia, como o pau-brasil, ia para a metrópole em Portugal. De lá, eles transformavam aquilo em produto, né? Tirava esse corante e tal, e vendia para outros países da Europa. Então, eles lucravam muito, tá? Lucravam muito. E, tipo assim, a metrópole de Portugal exercia total controle aqui nas terras descobertas. Era o rei de Portugal que mandava aqui, tá? Não era mais índio nem nada, era o rei de Portugal. Então, assim, todo esse lucro daquilo que tirava daqui ficava na metrópole, tá? Então, todo o lucro que era tirado aqui da colônia, da matéria-prima daqui, ficava na metrópole, tá? Então, era assim. Então, assim, o pau-brasil, ele foi explorado em grandes quantidades, com certeza. Pensa numa floresta imensa que tinha no Nordeste, né, na Mata Atlântica, pau-brasil para tudo quanto é lado, né? E eles começaram a enriquecer com essa matéria-prima aí do pau-brasil lá na Europa. Então começaram, né, a explorar bastante. E qual a mão de obra que eles usavam? A mão de obra dos índios, para ajudar a cortar a árvore e transportar essa árvore para as caravelas. Eles pagavam os índios? Não, eles trocavam, eles davam para os índios objetos que os índios achavam super interessante, que nunca tinham visto. Esse tipo de pagamento é escambo. Então, trocava a mão de obra indígena por objetos que os portugueses davam para os indígenas, ok? Só que isso não durou muito tempo não, tá? Isso não durou muito tempo não. Olha só, durante 30 anos foi explorado o pau-brasil, essa árvore aqui. Mas o que aconteceu? 30 anos de exploração. Não tinha um sistema de reflorestamento, de estar replantando. A árvore tornou-se escassa, né? Praticamente escassa a árvore do pau-brasil, né? Aqui na nossa região Nordeste, ok? E aí, eles exploraram tanto, né? Que acabou o pau-brasil. Não tinha uma renda. O que nós vamos tirar desse país agora? O que nós vamos tirar dessa região se não tem mais pau-brasil? E eles não tinham um sistema que hoje existe, né? Um sistema de reflorestamento, ok? E aí, eles queriam povoar a colônia. Queriam, né, assegurar essa colônia aqui para Portugal. E aí eles começaram a pensar numa outra atividade. Que atividade ia render dinheiro para eles ali na região do Nordeste, já que não tinha mais a árvore do pau-brasil, se tornou escassa, né? E eles decidiram pela plantação de cana-de-açúcar. Porque o solo do Nordeste, né, era um solo muito parecido com o solo onde eles já plantavam cana-de-açúcar, numa ilha, numas colônias deles, os portugueses ali na África, porque os portugueses também tinham colônias de exploração na África, tá bom? Então eles trouxeram as mudas de cana-de-açúcar aqui para a região Nordeste, que tinha um clima favorável e tinha um solo muito favorável e realmente deu muito certo, tá? Então essa foi a riqueza, né, do momento para eles, plantar a cana-de-açúcar aqui, né, produzir esse açúcar aqui e vender lá na Europa a um preço bastante elevado, tá? Então, olha só, o açúcar era de grande valor para os europeus, viu? Eles pagavam caro no açúcar. E o que aconteceu? Os índios já não trabalhavam mais, eles já tinham parado de trabalhar mais ou menos naquela época lá da exploração do pau-brasil, né? Aí já começou a assassinar muitos índios foram mortos, né? Já houve grandes desentendimentos, né, durante esse período de exploração aí do pau-brasil. E aí a solução que os portugueses encontraram para
mão de obra das plantações de cana-de-açúcar foi trazer os escravos da África. Na África, os portugueses tinham colônias lá na África, tá? Eles tinham colônias lá na África. E eles começaram a trazer os africanos vencidos de tribos, entre rivais, entre tribos, né? Aí pegavam esses pessoal que perdia a guerra de uma tribo africana com outra, né? E os portugueses procuravam ajudar um chefe de uma tribo com a intenção de pegar esses prisioneiros de guerra lá das tribos africanas, colocavam nos navios chamados navios negreiros e transportavam esses negros africanos aqui para o Brasil, e aqui eles eram trabalhados forçados nas plantações de cana-de-açúcar, tá? Então, sobre essa economia canavieira que a gente fala, né? Tem algumas características sobre essa economia canavieira, que é plantation. O que é o plantation? Plantation é esse sistema, planta-se uma coisa só, cana-de-açúcar, né, que é a renda, em grandes extensões de terras, que a gente fala latifúndios, ok? E a mão de obra escrava, e todo essa cana, esse açúcar retirado, né, era exportado para Portugal. Então nós temos um sistema plantation. Um sistema plantation envolve essa plantação, né, de uma cultura só. No caso, a gente fala a cana-de-açúcar, é uma monocultura plantada em grandes extensões de terra, em latifúndio, a mão de obra escrava, e a produção destinada aonde? À exportação, tá? Eles não exportavam cana, né? Tinha as fazendas de engenho onde eles moíam a cana e transformavam aquilo em torrões, onde era vendido na Europa depois, ok? Olha só, quando a gente fala da economia açucareira lá da região do Nordeste, foi justamente essa economia açucareira, né, nesse período de plantação da cana-de-açúcar, ok? Que a região lá do Nordeste foi a região mais importante do Brasil nessa época colonial, foi a região mais desenvolvida dessa época colonial, justamente por causa dessas grandes fazendas de plantação de cana-de-açúcar, certo? Isso aí aconteceu mais ou menos, e isso aí foi até quase o século XVIII, tá? Que a região foi a mais desenvolvida do Brasil, essa região nordeste foi mais ou menos até o século XVIII. Depois do século XVIII já mudou, o Nordeste não é a região mais desenvolvida do Brasil até hoje, ok? Então, assim, o que aconteceu? Essa riqueza dessa produção do açúcar, das grandes fazendas, formou uma elite. A classe dos donos de engenho, eram os donos das fazendas da cana-de-açúcar. Esses homens se tornaram muito poderosos economicamente aqui no nosso país, tá? Eles realmente se tornaram muito importantes. Lembrando que nesse período aí da plantação de cana-de-açúcar também ocorreu aqui no Brasil, né? A independência do Brasil, tem que lembrar isso, que houve também a independência do Brasil, né? Então formou essa elite dos donos de fazenda, né, dos senhores de engenho, que chamava, ok? E eles tinham muita importância econômica, porque eles eram dono do poderio econômico, e eles tinham uma influência muito grande na política do local, tá? Já que eles tinham muito dinheiro, eles tinham uma influência política também muito grande. Então, essa elite, né, que fala elite açucareira, ela é composta dos senhores de engenho e de suas famílias, tá? Então, e eles tinham grande importância política também lá na colônia, né, onde tinha as plantações da cana-de-açúcar. Tá? Outra coisa interessante, como tinha grandes fazendas de plantação de cana-de-açúcar, precisava do quê? Precisava do gado, né? E como é que eles iam fazer o gado para alimentar o fazendeiro, né, para alimentar a família, quem trabalhava ali na fazenda? Então, a pecuária é que provia para toda essa sociedade, né, ali, formaram as primeiras vilas também, né, já tinha bastante gente nessa época aqui, desse período da economia açucareira aqui na região nordeste do nosso país, tá? Então, era necessário alimentar essa população, né? Então, a pecuária é que provia carne, né, ela provia o couro dos animais também, tá? O leite, essas coisas todas eles usavam muito para os animais, tá? Então o que aconteceu? As plantações de cana-de-açúcar eram mais
um pouco próximo do litoral do Nordeste. Então eles resolveram criar o gado mais para o interior, tá? Do Nordeste. Então houve essa criação de gado, tá? Para poder trazer essa sustentação para esse pessoal aí da economia canavieira, né? Para sustentar essa população da economia canavieira, tá? Então houve a criação, foi a pecuária, mais para o interior do Nordeste, numa área, não chegou no sertão, é numa área, né, que foi propícia à criação de gado nesse período aí da economia canavieira, tá? Então se desenvolveu nessa época da economia canavieira, se desenvolveu o quê? A pecuária, ok? E uma outra coisa que surgiu também por causa dessa economia canavieira foi a plantação de algodão. Mas por que surgiu a plantação de algodão? Eles usavam inicialmente a plantação de algodão, como traz informação para vocês, só para fazer roupas para os escravos, tá? Então eles usavam esses tecidos de algodão para fazer as roupas para os escravos, ok? Essas plantações, é lógico que essas plantações de algodão, né, elas acabaram se expandindo, quando lá nos Estados Unidos surgiu as primeiras indústrias têxtil, indústrias de tecido. Aí o Brasil achou interessante, né, aumentar a produção do algodão, porque o algodão era matéria-prima para fazer os tecidos. Então, são duas atividades que surgiram nesse período da economia canavieira, a pecuária e a plantação de algodão, ok? Tá. Outra coisa importante, tá, nós vamos até aqui, né, esse início todo dessa história aí da região do Nordeste, ok? Até esse período aí da economia canavieira, tá? Tem que lembrar, assim, que chegou num período que o Brasil já era independente de Portugal, ok? E continuou crescendo. Então, nós estamos primeiros na região Nordeste do Brasil, porque foi ali que o Brasil começou a surgir, foi ali que o Brasil começou a crescer, na região Nordeste. Então ela foi muito importante, essa região, ok? Ela não é hoje mais a região mais importante, hoje é o Sudeste, mas a região Nordeste foi onde começou toda a história do nosso país, ok? Então nós vamos até aqui, tá? Na próxima videoaula a gente vai continuar, então ouçam esse videoaula, tá? Façam anotações no caderno de vocês, isso é muito importante. Cada um, nesse período que a gente está vivendo, né? Cada um precisa fazer a sua parte para a gente fazer as coisas darem certo, ok? Então, até mais para vocês aí, turminha do 7º ano, até mais.